governo de Fernando Henrique Cardoso, pessoal, na verdade, ele não deixa de ser uma continuação no campo econômico do governo de Itamar Franco. Vamos dar uma olhadinha. Não esquece, assista a nossa aula, a gente acabou de falar sobre ela, ok? Olha para cá, ó. Plano Real controla a inflação, ele não leva ao fim da inflação, mas controla. Mas não gera crescimento econômico, o crescimento esperado. Isso chega a ser confuso na nossa cabeça. Como é que eu tenho uma inflação controlada, mas eu não tenho crescimento? É o que eu comecei a discutir na nossa aula anterior e o que eu vou tentar finalizar agora, tá? Presta atenção, ó. Consolidação do modelo neoliberal da economia. Isso tudo está relacionado. O Estado, com o Fernando Henrique Cardoso, ele consolida esse neoliberal porque ele se iniciou com o Fernando Collor. Estado mínimo, o Estado vende empresas, o Estado se ocupa do que é o mínimo necessário sobre suas obrigações, gera emprego, né? Gera o equilíbrio econômico, mas manter empresas, concorrer com a propriedade privada, com a iniciativa privada, na verdade, não é a função do Estado. Esse Estado keynesiano já passou. Inclusive, quando Fernando Henrique Cardoso assumiu, e no seu discurso ele disse que o modelo varguista, desenvolvimentista, ao seu tempo foi salutar, saudável ao Brasil, mas que agora era necessário avançar para um outro modelo, que é o modelo neoliberal que já tinha sido iniciado com Fernando Collor. Privatizações de empresas, aí vem um problema. O capital dessas privatizações também não ficou claro para onde foi, o que gerou CPI, depois a CPI foi engavetada e não foi para frente. Também denúncias de corrupção no que diz respeito às privatizações. Outra coisa, o valor das empresas privatizadas muito baixo, né? Não fazia sentido, empresas lucrativas, por que foram privatizadas? Então todas são questões que merecem ser conhecidas e discutidas dentro do governo de FHC. Perfeito? Mas, claro, o ponto forte de FHC é a moeda. E vamos voltar a ela, porque é uma moeda forte, mas sem crescimento econômico. Olha para cá, ó. A supervalorização do real, certo, pessoal? Ela traz menos exportações. Eu já disse e repito, quanto mais valorizada essa moeda, mais cara ela é, mais difícil de vender, porque seus produtos ficam mais caros. Quanto mais desvalorizada a moeda, certo? Mais fácil de vender. E isso é o que faz a China. Desvaloriza essa moeda para exportar mais. Perfeito? E a nossa moeda se tornou extremamente valorizada. E aí vem um problema junto, a dificuldade de exportação. Dificuldade de exportação, dificuldade de entrada de capitais sem débito. Dificuldade de entrada de capitais sem altos juros, que é um capital bom, que é um capital legal, que é um lastro que você não tem problemas. Qual era o capital que entrava no Brasil? Especulativo, por juros altos ou por empréstimos com o FMI, como vai ser no segundo governo, quando teve uma crise e milhões de dólares foram retirados do Brasil e o governo de FHC teve que apelar para empréstimos. Deu para entender? Então entenda, ó, empréstimos e juros altos para atrair investimentos nunca é bom, nunca é saudável para a economia, sobretudo para empresas nacionais e para a sociedade civil como um todo, tá? Por quê? Porque todo mundo paga pelos juros altos. Diminui viagens, diminui investimentos, diminui crescimento, tá? Tudo isso reduz, estagna, diminui o crescimento das empresas, tá? E, claro, diminui o emprego. Por isso o governo de FHC é marcado por uma grande onda e grande índice de desemprego. Olha aqui, ó, de novo, supervalorização do real, menos exportações. Moeda forte, porém com grande desemprego. Crise na indústria, tá, nacional. Por quê? Porque você tem uma grande entrada de importados e a indústria nacional ela se torna frágil, perfeito? Não consegue sobreviver aos importados, à concorrência dos importados e a alta taxa de juros, tá? E para cá, ó, não perca isso aqui de vista. Por favor, dependência do capital especulativo. Esse é o grande problema, esse é o ponto frágil do Plano Real. Ele dependia demais de capitais que hoje estavam no país, tá? Para especular, para aproveitar os juros altos. Mas amanhã ele poderia não estar, deixando um rombo, deixando uma vacância que o governo não tinha como cobrir
Para cobrir, tinha que tomar empréstimos, e aí já vai, aumenta a dívida externa. E quando a dívida externa aumenta, quando o Fundo Monetário Internacional ele empresta capitais, ele impõe a sua cartilha, ele impõe regras. Quais são as regras? Guardar. É básico. Se você tem um salário de 10 mil, você não pode gastar 16. Então você tem que guardar. Assim como na nossa casa, o Estado, o país, ele é uma expansão maior. O Estado, se ele não tem como pagar dívidas, ele vai quebrar. Então, quando alguém faz empréstimos, nesse caso alguém, o Fundo Monetário Internacional, ele exige que seja pago e exige que sejam tomadas medidas para que haja possibilidade de quitação desses débitos. Assim, nós temos a chamada cartilha do FMI. Primeiro ponto, corte nos gastos públicos. E quando se fala de corte nos gastos públicos, pensa logo-se em educação, saúde, projetos sociais. Deu para entender? Então vejam, quem mais sofreu na história do Brasil com o corte de gastos públicos? Os setores sociais, principalmente com o desemprego. Então tá aqui, ó, atraídos esses capitais especulativos pelos juros altos. Legal? No segundo governo de Fernando Henrique, quais são os problemas que vão surgir? Vamos dar uma olhada. Pois bem, pessoal, o segundo governo de Fernando Henrique Cardoso, tá? Ele foi possível graças ao real, mais uma vez. E uma falta de oposição à altura. Aí você pergunta, mas e o Lula? O Lula era um candidato extremamente popular, certo? Ele perdeu a primeira eleição para Fernando Collor, a segunda para Fernando Henrique, na verdade para o Real, que deu muito certo, e a terceira agora também para o Real. E aí eu coloquei assim para vocês, ó, falta de opção na oposição, Lula não tem força contra o Real, não é contra Fernando Henrique, é contra o Real. Mais uma vez o Plano Real serviu de trampolim. A sociedade brasileira, apesar do desemprego que vinha acontecendo, ela sentia muito medo da mudança. Mudança traz medo. Então vai que muda. E esse presidente, que sempre foi de esquerda, radical, que falou em não pagamento e dívida externa, será que ele vai honrar o Real? Lembro muito bem que na campanha eleitoral que nós estamos conversando aqui, o Lula defendeu o Real com todos os dentes. Ele parecia o pai do Real, parecia que ele tinha feito o Real. E na campanha seguinte ele vai fazer a mesma coisa, pois sabia que o Real era a mina de ouro de qualquer eleição. Quem quisesse ganhar as eleições teria que apoiar o Plano Real, não poderia ser contra. Então ele vai ser a favor do Real. Mesmo assim, com a figura de Fernando Henrique ainda no jogo, não é possível. Perfeito? E aí ele perde as eleições e Fernando Henrique tem mais uma opção, mais uma possibilidade de governo. Lembrando que ele está sendo reeleito porque ele conseguiu aprovar no Congresso, tá, a reeleição, que não existia e que Lula era contra. E mais tarde também vai se reeleger, só para ficar registrado, ok? Vamos aqui, ó. Fernando Henrique teve apoio da classe média? Claro que sim, tá? Com certeza vai ter. Busca controlar a crise, porque no seu governo já é um governo de crise econômica e ó, a fuga de capitais. Nós vamos ter crise econômica na América e é claro que os investidores, eles são tipo gato escaldado, desculpa o termo, né? Você tem um abalo no México e automaticamente os investidores tiram o capital do Brasil, vai que essa onda de choque econômica chega lá e o país resolve não pagar, não devolver meus capitais, eu retiro logo antes que isso aconteça. É assim. Esse é o problema, como eu acabei de falar, de ter uma economia sustentada por capital especulativo e não por capitais provenientes de exportações. Entenderam? Olha para cá, ó. Mas ele consegue tapar esse vão com empréstimos do FMI. Claro que isso aumenta a dívida externa e a dependência do Fundo Monetário Internacional e o Brasil vai ter que rezar a cartilha do FMI, como eu acabei de dizer agora há pouco para vocês. Uma crise do apagão, certo, pessoal? Que fragiliza mais ainda o governo, falta de investimentos no setor energético, nós não temos investimento no setor social, ok? O governo está focando o tempo inteiro na questão da manutenção do equilíbrio da moeda e não tem candidato para substituir Fernando Henrique. Nós tivemos aí o Serra, o ministro Serra da Saúde,
que trabalhou no projeto aí dos genéricos, né? Foi importantíssimo, teve um trabalho muito importante, muito bacana no Ministério da Saúde, mas não era uma figura à altura de Fernando Henrique Cardoso e à altura, sobretudo, de Luiz Inácio Lula da Silva. Outra coisa que eu vou comentar na aula de Lula, só que a gente pode começar a dizer agora. O Luiz Inácio Lula da Silva vai ter essa vitória por duas razões. Primeiro, pela falta de um candidato, tá, que substituísse Fernando Henrique. Segundo, ele vai se apropriar do real, isso eu já disse. Terceiro, ele vai mudar o seu discurso. O seu discurso, só um spoilerzinho aqui, ele vai ser um discurso de direita, um discurso moderado, não mais radical. Ele vai mudar, né, a sua política econômica, ou seja, a sua proposta de política econômica, ele não era governante, e com isso ele vai começar a atrair o apoio dessas classes médias e das classes altas empresariais que ele nunca teve nas eleições anteriores dentro do Brasil. Ora, as camadas populares ele sempre teve, fazendo com que ele consiga aí uma das maiores eleições da história do Brasil. Mas isso vai ficar para a próxima aula, quando a gente for falar do governo Lula e do governo Dilma. Abração, beijão, história em cena, professor Elver John, valeu!